Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Tita Zapata e você está no canal Astrologia em Foco. Sim, sou astróloga, taróloga, reikiana, espiritualista, aqui para trazer para você informação todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias. Eu gostaria de estar conversando com vocês neste dia a respeito da entrada de Júpiter no signo de Touro. Júpiter é um planeta que ele fica mais ou menos um ano em cada signo. Júpiter, ele representa a grande expansão cósmica. Ele representa a nossa capacidade de conectar com os planos da espiritualidade a nível de religiosidade. Por quê? Porque Júpiter, ele rege as leis, ele está conectado com todo o nosso sistema de leis. Na espiritualidade, dentro da religiosidade, nós temos o quê? Os dogmas. E também, normalmente, os grupos se reúnem em locais como igrejas, como templos, ou como terreiros, ou como casas espíritas, porque sim, Júpiter também fala de filosofias, conjuntos de filosofia que leva a uma conexão com o plano divino, com o plano superior. Nós temos, portanto, essa maravilha de expansão que no material, na parte materializada da vida, ele nos conecta a quê? A buscar cargos importantes, a ter ganhos, a crescer financeiramente, a expandir os nossos horizontes. Ele nos conecta com busca de conhecimento, porque o conhecimento ele pode levar à sabedoria. Ele busca o quê? Ele rege o signo de Sagitário, Júpiter. E Sagitário nos coloca com aquilo que está lá longe, com aquilo que está distante. São culturas diferentes, formas de fazer diferente o nosso trabalho, ou então essa busca para poder fazer o quê? Aprofundar naquilo que nós queremos, estudando, pesquisando, viajando. Júpiter, ele, tudo que toca vai fazer crescer. E como eu sempre digo, todo planeta, a energia desse planeta, deste signo ou desta configuração, ela tem o quê? O lado sombra e o lado luz. O lado sombra, ele nos remete à parte negativa, à tensa, difícil. E o lado luz é todo aquele esclarecimento que este ponto, este signo, ele pode trazer, este planeta pode trazer para nós. Só que ninguém hoje consegue viver em pleno lado luz da situação. Mas também não podemos viver sempre no plano do escuro, do que está ali escondido, daquilo que está nas sombras. Mas podemos viver sim o que? O caminho do meio. O equilíbrio entre os dois opostos. Esse caminho do meio, este equilíbrio, ele traz o quê? A possibilidade de, com a nosso conhecimento, essa luz que nós representamos, ir ali clareando aquelas sombras daquele lado mais escuro, que representa a involução, que representa os aspectos negativos. E quando nós clareamos esses aspectos negativos, nós vamos trazendo eles para o quê? Para a luz, para o equilíbrio, para o positivo. Portanto, Júpiter tem o seu lado positivo, que é muito maravilhoso, que faz aquela questão de expandir tudo aquilo que ele tocar em todos os níveis, mas ele também tem o lado negativo. Por quê? Porque se você está pendendo para o negativo, para o lado sombra, ele também vai expandir isto na sua vida. Por exemplo, dentro da espiritualidade religiosa, da religião, se você acredita que só aquilo que você sabe é o que é perfeito, é aquilo que é a salvação da humanidade,
o que vai acontecer? Você entra por um aspecto de fanatismo que não te deixa enxergar outros prismas, e que não é muito compatível com o Sagitário, porque Sagitário, ele está sempre querendo buscar o que está ali longe, como ele rege, Júpiter rege Sagitário, nós então temos essa conexão de aprofundar em conhecimento. Isso não cabe muito na energia de Júpiter. Nós temos aí Júpiter também, quando ele está negativo, por exemplo, na parte financeira, material, ele vai fazer com que a pessoa queira chegar a um cargo de elevada posição. Só que para chegar a esse cargo, ele vai ter que passar pelos estágios. E algumas pessoas não querem, elas já querem aquele local, ou aquele salário, ou aquele rendimento que seja mais alto. Então isso dificulta muito. Ele pode entrar no lado negativo, que em vez de seguir as leis, ele acaba desviando dessas leis. Ou cometendo erros, afrontando as leis. Por aí, eu acho que já deu para vocês entenderem que a energia de Júpiter vai fazer crescer. É como se fosse um fermento no bolo, que faz aquela massa crescer e ficar fofinha. Também pode trazer na nossa vida física, no nosso corpo, a expansão. Ficar recheados. Por quê? Porque nós queremos o quê? Comer, sentir os prazeres da bebida, da comida. E isso faz, pelo lado negativo, com que entremos na questão da gula. Complicado. Então, portanto, cuidado durante este ano, porque se algumas pessoas sentirem assim uma insegurança, um emocional alterado, elas podem tender sim para poder se satisfazer através do paladar. E Júpiter, ele esteve durante um ano no signo de Áries. Ele tem a tendência a querer trilhar caminhos novos, a começar projetos, a expandir-se na intensidade, na ação, às vezes até na força da ação. Já Júpiter em Touro, o que é que ele vai fazer? Ele vai continuar expandindo. E ele vai expandir e beneficiar os aspectos taurinos. Os aspectos de Touro estão relacionados principalmente com a nossa segurança. Em todos os níveis, mas nós podemos colocar aqui a segurança emocional. Por quê? Porque o taurino, a energia de Touro, só dá um passo quando ele sente que aquilo é uma estrutura que ele não vai correr riscos. Totalmente diferente de Áries, que quer os riscos, que procura os riscos. Já Touro não. Portanto, quando a emoção não está equilibrada, o taurino costuma não dar um passo adiante. A segurança material, sim, porque Touro é um signo de terra. É um signo que representa, por exemplo, a agricultura, o agronegócio. É um signo que fala das finanças, de como nós vamos lidar com os nossos valores, como nós vamos gerenciar, como nós vamos fazer isto crescer, como nós vamos nos tentar se controlar na segurança daquilo que nós possuímos. Touro, ele remete a, por exemplo, as pessoas que são obstinadas e teimosas. Porque o taurino, quando ele não tem certeza do que ele quer, ele não vai adiante. Ele não dá um passo atrás nem um passo à frente, ele fica parado, obstinado ali, teimoso naquela situação. Quando ele não sente segurança, ele vai fazer o mesmo. E ele vai passar a quê? É um ponto negativo de Touro, que é procrastinar. Porque se eu não tenho segurança, se eu não tenho certeza, então eu não vou dar um passo à frente. Eu vou esperar. Então existe muito da questão de Touro, de eu acho que hoje eu não vou fazer, eu vou fazer amanhã. Mas amanhã, acho que eu vou fazer depois de amanhã. Enquanto ele não tiver essa noção de que está seguro naquilo que ele vai fazer, naquela atitude que ele vai tomar, ele procrastina. E isto é bastante negativo. Então, a teimosia e a procrastinação vem como um polo de sombra.
Já quando o taurino ele está no seu lado, no seu polo positivo, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar fazer com que aquilo que ele tenha cresça, com que aqueles valores que ele adquiriu possam estar se multiplicando, mas com calma, sem pressa. Só que o que acontece é que nós temos no signo de Touro, desde 2018, Urano. Urano está aí. A energia de Touro vai ficar super fortalecida neste período. Urano estando em Touro, e Urano sendo uma energia de transmutação, de transformação, a nível coletivo, social, trazendo algo novo, e tendo aquela necessidade de pressa, de fazer as coisas de uma forma em que ele não fique ali esperando aquela segurança taurina. Quando Urano está aí nessa energia, nesse signo, ele traz já para o taurino e para a taurina um período de muita transformação. Isso está acontecendo desde 2018. É só nós olharmos aí de uma forma coletiva e vamos ficar aqui no Brasil, tá? Como é que está o agronegócio? Ele está direcionado para quê? Para a soja? Ele está direcionado ali para aquela cultura que é para levar o milho, que é para exportar para os animais lá de outros países? A soja também. E como é que está a agricultura familiar? Como é que está aqui a questão da agricultura para poder abastecer a população? A gente já percebe que existe uma mudança. Antes nós tínhamos esses polos menores de agricultura, de famílias, de fazendas, né? Até no sistema mesmo agropecuário, mas que era direcionado para a alimentação da população do país. Hoje nós temos uma agro totalmente voltada para a exportação. Isso é uma questão uraniana, mas é uma questão uraniana em Touro que faz com que as questões de valores possam ser modificadas por questões financeiras. Existem outros pontos, né? Aqui é só um exemplo. Outro exemplo, vamos para fora então. Nós temos agora a Ucrânia. A Ucrânia é um celeiro também muito grande de grãos, principalmente para a Europa. E o que acontece com a Ucrânia? Ela está ali numa guerra com a Rússia e, por enquanto, ela ainda consegue fazer o quê? Exportar através de um acordo. Existe um corredor de exportação onde ela consegue tirar os seus grãos e levar para fora, para abastecer esses países. Acontece que, com o desenrolar desta guerra, pode chegar um momento em que se fecha esse corredor de exportação. E o mundo vai sim entrar numa fase de fome, porque cada vez menos nós temos o quê? Alimento para a população mundial. Aí Júpiter, ele está fazendo esse trabalho, esse processo de expansão em Touro. Ele pode expandir o lado negativo, como ele pode expandir o lado positivo. O que é que a humanidade quer para si? Quais são os valores que ela vai cultivar? Nós estamos realmente num momento bastante complicado. E em Touro, a gente ainda tem Mercúrio, que a partir desse dia 15 de maio, ele passa seu movimento direto. Ele esteve retrogradando em Touro, agora ele começa a voltar a andar direto, e isso vai auxiliar, favorecer as comunicações, os transportes. Porque Mercúrio em Touro retrogradando, ele trouxe problemas nas vias do metrô, nas vias de trens, problemas com o trânsito, tudo aquilo que se relaciona com transporte. Quando ele passa ao seu movimento direto, essas situações elas vão ficando mais, vamos dizer assim, suaves, né? Os problemas vão diminuindo. Além do que, Mercúrio fala de comunicação. A comunicação esteve truncada. Nós tivemos aí muitas questões de envolvimento de fake news, mentiras, e não só a nível pessoal, como a nível coletivo. Nós tivemos que enfrentar também o surgimento aí de documentos, de gravações, de papéis, que trouxeram coisas que estavam ocultas, escondidas, e vieram à tona com esse movimento de Mercúrio retrógrado. Agora ele voltando a caminhar
de uma forma direta, algumas destas situações tendem a ganhar público, a ganhar corpo e a serem julgadas pelos seus valores. Além disso, nós temos o nó do norte ainda transitando pelo signo de Touro. Os nodos, eles andam na posição contrária da maioria dos planetas. Portanto, o nó do norte, mais algum tempo, ele vai estar entrando no signo de Áries. Por enquanto, ele ainda está em Touro. E o que é o nó do norte? Ele representa o que está por vir, ele representa o nosso futuro. O que é que nós vamos descortinar nesse futuro? Nessa opção, nessa escolha que nós fazemos como humanidade. E cada um também particular na sua vida, porque todo mundo tem Touro em algum canto do seu mapa astral. Alguma casa está em energia de Touro. E é nesse lugar que você vai sentir tudo isso que nós estamos falando. Principalmente os taurinos, os leoninos e os aquarianos. Mas não vamos deixar não o escorpião de fora, porque ele vai entrar também nessa conexão difícil e tensa que passa a acontecer já no dia 17. Existe o aspecto exato, mas ele já está acontecendo. Há pelo menos uma semana ele já vem aí se formando. Que é o quê? É justamente a quadratura com Plutão. Plutão, ele está a 0 graus de aquário. Plutão, ele fala de poder, de manipulação, de transformação daquilo que está oculto. Plutão, tudo que ele toca, ele traz dor, ele traz transformação. Queiramos ou não, Plutão, ele está num signo que fala do coletivo, do social. E estamos vendo todo esse processo que nós estamos vivenciando com essa energia de Plutão em Aquário. Ele está retrogradando e no dia 11 de junho ele volta a Capricórnio. Mas isto não vai tirar esta tensão, porque Júpiter também é uma energia que anda lentamente e eles vão estar fazendo esse aspecto de quadratura aí durante o tempo. E apenas quando Júpiter chegar no final do primeiro decanato, é que essa energia vai poder ficar mais liberada. Ela vai expandir e trazer as suas benesses. Até lá, nós temos este Júpiter conjunto com Mercúrio, conjunto com o nó do norte, quer dizer, um novo direcionamento, e em quadratura com Plutão, aqui no mapa do momento da entrada de Júpiter em Touro, nós temos o ascendente em Virgem, que é outro signo de terra, no finalzinho de Virgem. E Virgem, ele é muito metódico, analítico, ele usa muito a questão do racional, do mental, e, portanto, ele também é muito crítico. E ele quer fazer o quê? Purificar, limpar aquilo que ele considera que está em desordem, em desorganização. O Plutão, ele vai estar na casa 5 deste mapa do ingresso de Júpiter em Touro. A casa 5 fala do quê? Ela vem nos remete à ideia da criatividade em todos os níveis. Ela fala de jogos, de azar. Então, algum processo aí, alguma dificuldade com essas questões de jogos. Olha o que nós estamos vivenciando aí com a questão do Brasileirão, principalmente da Série A. Eu não tenho acompanhado muito bem, mas eu vi que existem aí algumas desconfianças de manipulação dos próprios jogadores. Jogos de azar. Por quê? Por causa de apostas. Um exemplo, tá? Vamos falar aqui também a respeito, por exemplo, de jovens, de crianças. São situações que vão ter que passar por transformações. São coisas que também vão vir à tona. Falaremos mais em alguns vídeos a respeito disto. Mas não é apenas com Plutão que Júpiter faz quadratura. Também faz quadratura com Marte. Marte que está no fim do signo de Câncer. Câncer é um signo de água, que nos remete ao quê? Ao maternar, ao cuidar. Câncer, quando eu falo maternar, não falo de maternidade, ok?
eu falo daquela questão de perceber a sua família, o seu grupo, como aquele mundo que faz parte da sua vida. A energia canceriana, ela tende a considerar sua família não só as pessoas que têm a mesma, por exemplo, o mesmo sangue, o mesmo nome, sobrenome, não, ela expande isto a todos que estão em volta. É uma energia também que se prende ao passado, à ancestralidade. E tendo aqui Marte em Câncer, nós temos situações de tensão, de briga, de ação, de imposição dentro dos lares, dentro das famílias, dentro dos grupos que se consideram com essa energia familiar. Marte, ele está na casa 10, quase entrando na casa 11 do mapa do ingresso de Júpiter em Touro. Ele vai afetar questões coletivas relacionadas com o aspecto social, então a questão social da coletividade e os grupos, as entidades, as corporações. Pode existir sim uma questão de enfrentamento aqui, bem intensa. E lembrando que este Marte já está entrando numa oposição com Plutão. São dois planetas difíceis. Marte representa as forças armadas da coletividade. E Plutão, ele pode falar do submundo, do poder do submundo, do poder da manipulação. Eles estão aqui entrando num cabo de guerra. Nós vamos passar por um período aí bastante conturbado. Poderemos ter enfrentamentos, sim. Não esquecendo que Júpiter representa o sistema judiciário, representa as leis. Veja que perigo, veja que tensão, que situação complicada que está passando o planeta. E cada um de nós, porque atinge cada um de nós. Marte, ação, guerra, briga, aquele que impõe a sua vontade, o corpo de segurança, militares, Júpiter, o sistema de leis, o sistema judiciário, Plutão, o poder, a manipulação. Podemos falar aqui do submundo do poder, mas também podemos falar, por exemplo, dentro do sistema judiciário, qual que é o poder maior? É o STF. Nós temos, portanto, um período aqui no Brasil que será tenso, sim, um período em que nós temos que tomar bastante cuidado com aquilo que nós vamos fazer, quais ações que nós vamos ter, como é que nós lidamos com os nossos valores, como é que nós lidamos com as questões das leis, com o sistema judiciário, cada um na sua vida em particular. Aonde estiver Júpiter, no primeiro, ali 0 grau, né, nos primeiros minutos de Touro, ali no seu mapa, é onde você pode enfrentar essa situação com a lei, com a justiça. Aonde estiver o finalzinho de Câncer ali, com Marte, é onde você pode ter um enfrentamento, sim, por exemplo, um enfrentamento dentro do próprio núcleo familiar, questões relacionadas aí a processos judiciais, ou então a heranças, a parte financeira, que pode trazer desavença dentro das famílias, que pode trazer desavença de uma forma mais coletiva, né, para a sociedade. E isso é para o planeta todo, não é só para o Brasil. E aonde está o 0 grau de Aquário, é aonde você vai enfrentar as transformações mais profundas. É onde você vai ter que lidar com o seu poder e com a manipulação que cerca a cada um de nós. De uma forma coletiva, a manipulação que vem acontecendo e que nós percebemos que existe uma manipulação de poder em vários níveis. Realmente é um período bastante conturbado, é um período bastante decisivo para as nossas vidas particulares e também para a nossa vida coletiva. Se você ainda não me segue, chegou o momento. Se você gostou da forma como eu estou explicando para você, trazendo as informações, clica em inscrever-se. Também não esquece de acionar o sininho para você receber a notificação
de que eu postei vídeos trazendo mais informações. Comente, curta, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Vem fazer parte desse crescimento deste canal. Vamos aproveitar essa energia de Júpiter em Touro para expandir aqui os nossos valores, para expandir aqui a busca, o direcionamento de como nós podemos agir nos momentos cíclicos pelos quais passamos. Porque a astrologia é exatamente isto, ela é cíclica. Lembrando que Júpiter vai ficar aí por um ano. Lembrando que Plutão vai ficar 20 anos em Aquário. Claro, ele vai retornar aqui no dia 6 de junho, ele retorna para o último grau de Capricórnio. Ele vai um pouquinho, ele entra um pouquinho, durante 5 meses aí em Capricórnio, e depois ele volta, entra definitivamente em Aquário, e 20 anos ele vai passar por Aquário. Então, onde tiver Aquário no seu mapa, durante os próximos 20 anos é que vão acontecer as transformações mais potentes e mais fortes. Marte leva aproximadamente 2 anos para fazer a sua translação pelos 12 signos. Aqui ele vai passar para Leão ainda esta semana, no dia 19. Ele entra em Leão e ele vai fazer a oposição exata com Plutão. E Júpiter vai estar aqui. Por isso que eu falo para vocês, essa quadratura T, ela vai ter uma duração que não é tão curta, não. Ela vai passar ainda do Sol em Touro. Quando o Sol entrar em Gêmeos, ainda nós teremos toda essa tensão ocorrendo nos céus. Aí as pessoas falam, ai, que medo, mas é tão difícil, é tão perigoso. Veja, a astrologia está para isso, ela vem para isso, exatamente para mostrar os momentos, os ciclos mais complicados e como cada um pode agir na sua vida, nas suas questões. Para quê? Para que não mergulhe nessa tensão, nessa energia mais difícil. Você sabendo que você tem um caminho que vai ter pedras, mas que você pode desviar dessas pedras, que você pode às vezes dar uma paradinha, analisar, é aquilo que a astrologia traz para você, um direcionamento. Vocês estão, nós, humanidade, planeta, está num momento de profunda transformação. Essa oposição de Marte com Plutão, ela é muito perigosa para as questões de guerra, para revoltas, para também atentados à democracia ou a governos. Sim, e nós temos aí algumas eleições acontecendo nos próximos meses. Nós temos aí guerras, não é só Ucrânia e Rússia. Nós temos essa tensão com Israel e Palestina, na África. Veja, nós temos guerras acontecendo no planeta e tenta se intensificar. Outro aviso, de uma forma coletiva, são os incêndios e as explosões. Sim, nós poderemos ver aí incêndios imensos, explosões e não descarto também terremotos e vulcões que estavam ali mais quietinho, mais paradinho, vindo aí em erupções ou se mostrando ativos. É claro, eu, por exemplo, eu acompanho o nível de erupção dos vulcões e eu tenho visto muitos vulcões aí acordando. E terremotos também, é uma série de terremotos, inclusive aqui no Brasil. É claro que não vai ter intensidade que tem aí fora, que a gente pode ver chegando a causar estragos, mas que a terra no Brasil vai tremer e já tem tremido, isso vai sim estar aí acontecendo. Eu falei aqui de uma forma mais coletiva, abrangendo o planeta, né? Mas cada um, pega seu mapa, dá uma olhada ali onde está Touro, onde está Aquário, onde está Leão, e vocês vão perceber aonde na vida particular de cada um isto vai acontecer. Principalmente quando tem planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter. Sim, aí a ativação fica muito mais evidente e muito mais próxima. Já os escorpianos também vão entrar nesse processo. Por quê? Porque são 3 signos fixos, Touro, Leão e Aquário. E Escorpião, apesar de não ter ali nenhum planeta, ele vai fazer parte dessa cruz
Então é uma quadratura e ele tem o ponto de oposição de Touro. Ele vai estar sim entrando nesse processo todo. São os 4 signos mais atingidos e ativados neste aspecto que estou comentando desta quadratura tão intensa e tão forte e poderosa. Lembrando que o nó do norte fala de um novo rumo, não é? É um novo direcionamento. Então, é uma oportunidade, tanto na nossa vida particular, da gente transformar, da gente entender a nossa força, de a gente trabalhar com as nossas capacidades de valores, né? Ver quais são os nossos valores, lidar também com o nosso campo espiritual, religioso, perceber aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos. Transformar dentro da nossa vida. Por quê? Porque dessa forma nós vamos também transformando o nosso entorno. E cada um fazendo isso na sua vida pessoal, começa a transformar o grupo. E os grupos, os países, e os países, a humanidade. Um dia nós chegaremos ali. Vamos demorar ainda, mas nós vamos chegar a esse ponto. Vai acontecer uma lua nova em Touro. Olha aí o fortalecimento da energia taurina. Na sexta-feira, dia 19. Então, Marte entra, não no dia 19 de maio, ele entra dia 20 de maio no signo de Leão. E eu vou falar um pouco mais a respeito de todo este processo. Eu vou me despedindo de você, agradecendo a sua permanência até agora no final deste vídeo. E, novamente, lembrando, se você não se inscreveu, se inscreva, curta, comente, compartilhe, aperte ali o sininho. Venha fazer parte aqui da nossa família astral. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!